Estamos chegando para o nosso comentário dominical, hoje com temas de campanha, mas eu trago para o começo do comentário de hoje, abrindo um parêntese, sério, altivo, responsável, ao analisar comportamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Ministros que querem aparecer, que dão entrevistas, que são vedetes. E eu trouxe um exemplo aqui para eles. E o exemplo, ele é muito importante, porque eu trago aqui a visita que o ministro Heiko Maas, da Suprema Corte da Alemanha, fez ao Brasil. E ao desembarcar no Brasil, a imprensa correu para ele, o repórter botou uma televisão, uma câmera e um microfone, vamos entrevistar aqui o ministro da Suprema Corte da Alemanha. Ele botou a mão lá, disse, não faz, eu não posso fazer isso, eu não posso dar entrevista. Aí o repórter, mas por que isso não? O que vão dizer meus colegas quando eu voltar para a Alemanha, tendo eu dado uma entrevista aqui do Brasil? Olha o nível da soberania, da seriedade, do que representa, do que significa uma Suprema Corte. Gente, uma Suprema Corte é uma coisa tão séria, tão elevada, que não dá para a gente ver numa Suprema Corte o que a gente vê na Suprema Corte do Brasil. Primeiro, o Congresso deveria acabar com aquela televisão do Supremo Tribunal Federal. Parece uma novela. Quando tem um processo como aqueles da Lava Jato, o povo deixou de ver as novelas da Globo para ver as novelas da Lava Jato na Suprema Corte. Não era para acontecer aquilo. E nem é para acontecer aquilo. E tem algo mais grave ainda. É quando eles se degladiam entre si, um acusando o outro, botando o dedo no nariz do outro, desrespeitando o outro, com palavras até de baixo nível, com colocações de baixo nível, devido ao momento do ódio, da zanga, da raiva que tem entre alguns deles. Todos nós sabemos disso. Então, eu queria dizer aos nobres ministros do STF, me dirigindo ao presidente Fux, que para mim é o mais elegante hoje deles, era ele, Celso de Mello, Marco Aurélio, e agora eu acho que o ministro de melhor postura, esses dois novos ministros, indicados pelo presidente Bolsonaro, eles não têm mostrado querer ser vedetes. Não. E também o presidente e ministro Fux. Mas tem ministro na Suprema Corte Federal do Brasil que parece ator de novela. Ele quer aparecer para a televisão. E na televisão deles, eles fazem capítulos de momentos deles para marcar mais presença no vídeo. Tira isso. Tem que fechar essa televisão do Supremo Tribunal Federal. Por que no STJ não tem? Por que no Tribunal de Contas não tem? Por que o Supremo Tribunal Federal tem que mostrar ao mundo as suas sessões, os seus debates? E quando eles se degladiam entre si, é horrível. Aliás, não é horrível não, me desculpem, é imoral. Olhe que eu vi debates de um ministro com o ministro Joaquim, porque ele era negro, ele sofreu naquela corte. E vejo debates terríveis entre ministros, que eu não vou nem citar nome aqui para não dizer que eu estou agredindo o judiciário brasileiro. Mas todo mundo sabe quem são os ministros que batem boca no plenário e até se desrespeitam, transmitindo não só para o Brasil, transmitindo para o mundo aquele comportamento da Suprema Corte
do nosso país. Gente, a Suprema Corte de um país, ela é uma coisa tão séria, tão elevada, tão responsável, que não dá para a gente ver determinados debates entre eles e colocações políticas que fazem. Ministros declaradamente quase defendem aquele que o indicou para o Supremo. Ele é um soldado daquele partido, daquele governo. Não! Quem está no poder só faz indicar o ministro. Mas ele é ministro da Suprema Corte do Brasil. Ele tem que honrar a magnitude daquela estátua que tem uma venda, mostrando que ela não tem lado, que ela tem que decidir de forma retilínea e ortodoxa. Então, senhores, eu estou mostrando hoje no meu Twitter, e vocês vão ver a imagem aqui, do ministro Heiko Maas, da Alemanha. Não é vedete. Ele é um ministro de uma Suprema Corte. Dito isto, eu passo agora para a bagunça eleitoral que o cidadão brasileiro, que a família brasileira começa a assistir nas redes de televisão, em especial. O vedetismo dos políticos, a falta de respeito mútuo, as agressões verbais, os escândalos de um lado e do outro, daquele que era combativo ao corrupto e o corrupto combativo a ele, agora eles se juntaram. Aí eu pergunto, Deus, que democracia é essa? Alguém já viu algum ex-presidente democrata dos Estados Unidos ou um partidário democrata ficar se degladiando, passando para o lado do republicano? A gente não vê. Eles têm o lado deles e não mudam. Quem é republicano, quem é democrata. E é assim que deve ser na política. É assim que deve ser na política. Mas no Brasil se disputa mais o poder pelo poder do que pela dignidade elevada, pela responsabilidade de cidadania, pelo caráter retilíneo, pela postura ética e moral. Não. Eu estava vendo umas gravações do governador Alckmin, quando ele tentou ser presidente, o que ele dizia do presidente Lula naquela eleição. Meu Deus, ele agora se junta com ele. Aí alguém pergunta, agora quem é o pior dos dois? Eles que se definam, que digam, olha, eu sou pior do que ele. Não, ele é pior do que eu. Você já pensou um negócio desse? Por que na política do Brasil tem que ter essa salada de coisas ruins? Não se mistura querosene com frutas, não combina. Não dá sabor, dá repúdio. E se não dá repúdio neles, dá repúdio na população. Por isso, a gente começa a chamar a atenção, porque tem umas pesquisas do Datafolha Globo, que são dois veículos de comunicação inimigos do presidente da República. Todos os seus profissionais batem todo dia, incisivamente, no presidente da República. E isso é jornalismo? Por isso que às vezes eu boto aqui a imagem do Dr. Roberto Marinho e digo saudades do Dr. Roberto Marinho. Eu trabalhei na Globo no tempo deles. Eu fui apresentador 5 anos do Jornal Nacional do meu estado. Eu sou um homem maduro já. Eu tenho 76 anos. E eu fiz o Jornal Nacional do meu estado, logo que saía Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Mas a gente tinha uma linha ortodoxa, séria. A gente não podia improvisar e dizer besteira. Se fosse ter um improviso, tinha que comunicar antes. O que é que você vai comentar, o que você vai opinar. Porque, gente, a linha editorial não é do apresentador de televisão.
Não é só do jornalista que escreve. O órgão de comunicação tem a linha editorial dele. Mas no Brasil é esculhambado. É esculhambado. Linha editorial elevada, em jornalismo, especialmente em televisão. Olha, a gente tem um canal de televisão aí que põe os dois lados para se degladiarem, se debaterem. E bota analistas de um lado e do outro para debaterem. Para quê? Para conscientizar o eleitor, para conscientizar a família, para conscientizar a cidadania, o cidadão, o chefe de família. Porque o momento de escolha de um presidente da República, ele é de uma elevação tão séria, de um nível tão sério, que não dá para quem é jornalista brincar com isso. Olha, eu fico doente porque às vezes eu quero rasgar aqui a verdadeira face de cada político, mas é uma covardia você bater demais no político. Basta deixar no ar. Os brasileiros sabem quem são corruptos. Os brasileiros sabem quem foram condenados na Lava Jato. Os brasileiros sabem quem foi no judiciário que anulou as sentenças dele depois da última instância. Não precisa a gente ficar revezando aqui, precisa a gente lamentar que no nosso país, infelizmente, tenhamos que engolir tudo isso. E ainda tem ministro da Suprema Corte que quer prender jornalista, que prende deputado, que bota presidente de partido na cadeia ou em prisão de albergue. Eu até concordo, quando eles faltam à compostura ética e moral em relação à justiça. Justiça é coisa séria. Então, quando eu faço essa crítica ao Supremo Tribunal Federal, eu ainda acrescento, fecha a TV do Supremo. É ridículo vocês passarem para o mundo aqueles debates histéricos, de histeria verbal, entre alguns de vocês, não são todos. São muitos os ministros da Suprema Corte que têm postura, que têm elegância, homens e mulheres. E nós sabemos de quem estamos falando, de quem tem elegância, de quem tem cultura, de quem tem comportamento elevado, de ministro do Supremo. E para concluir, nós estamos mostrando no portal jogoaberto.com, que é dirigido por nós, com a maior responsabilidade profissional. Tiramos um canto do portal e reservamos lá espaço reservado aos partidos políticos para divulgar seus candidatos, seus programas de governo. O portal Jogo Aberto não tem lado. O portal Jogo Aberto, ele faz jornalismo sério. O importante não é ser vedete, não é o apresentador ser vedete. O importante é o apresentador falar a verdade, mostrar a verdade, com discernimento, com dignidade, com altivez, criticar a autoridade quando ela merecer ser criticada, seja ela quem for. Não é para ter medo. Porque quando você tem caráter retilíneo e conduta ilibada, você não tem medo de toca de ninguém, porque você não é um bandido, é uma pessoa de bem. E ninguém pode criticar um togado sem mostrar o porquê da crítica. E quando a crítica é verdadeira, nem o togado pode rebater. Porque a sociedade tem consciência, a sociedade tem responsabilidade, tem consciência crítica e sabe que aquilo que aquele apresentador está dizendo é verdade. E eu comecei a falar das pesquisas, porque nós recebemos da senadora Eliane Nogueira, que é genitora do ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira. Pesquisas que deve ter sido encomendada pelo governo
em todos os estados da federação. Claro, do jeito que a Folha e a Globo fazem pesquisa de todo jeito, eles foram atrás de saber. Eu espero que sejam pesquisas reais. Mas o presidente da República, Bolsonaro, só perde a eleição em 2 estados. Pela pesquisa dele, está no portal Jogo Aberto. Não fui eu que fiz a pesquisa, não fui eu que paguei. Eu estou publicando o que eu recebi para mostrar. Aí agora eu vou fazer uma pergunta à sociedade brasileira. Em quem você confia? Na pesquisa do Datafolha Globo ou na pesquisa que o governo federal encomendou e mandou fazer para ver se era aquilo realmente que mostra o Datafolha e Globo seria verdade? E os números são outros. Mas também você, que é eleitor do outro lado, não é obrigado a acreditar que a pesquisa do lado do Planalto, que é divulgado pelos partidários do presidente da República, seja a verdadeira. Não. Analisem, estudem e concluam. Agora eu vou encerrar meu comentário sugerindo uma proposta. Você tem povo, você é querido pelo povo, eu vou lhe dar uma dica e uma proposta aos políticos. Vamos testar quem é popular. Vamos testar quem é respeitado. Vamos testar quem o povo quer. E vamos, a cada semana, não é? A cada semana vai um para a Avenida Paulista, o outro vai para a Avenida Atlântica, em Copacabana, e o outro vai para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Pode ir também para Curitiba, não é? Para o Rio Grande do Sul. Eles vão mostrar a pesquisa real e convocar o povo. Se você não for do presidente Bolsonaro, não vá para Paulista. Só deve ir para Paulista quem for lulista, não é? Quem for Ciro Gomes. Aí sim. Aí nós vamos testar quem junta mais povo. É a melhor pesquisa. A gente vai ver a Avenida Paulista, a Nossa Senhora de Copacabana, não é? Aliás, a Atlântica, a Nossa Senhora de Copacabana é por trás, a Avenida Atlântica, a Esplanada dos Ministérios, e assim sucessivamente em todos os estados. A gente vai ver quem mais vai reunir povo naquele logradouro, naquela praça, naquela avenida. Essa é que é a melhor pesquisa, porque você desmoraliza a imprensa corrupta, venal, que faz jornalismo vingativo, porque não tem mais o Shen que tinha todo mês. Acabou. Acabou. E se este presidente que aí está for reeleito, vai continuar sem Shen de sobra, como tinha bilhões e bilhões canais de televisão e jornais deste país. Eu quero encerrar o nosso comentário de hoje dizendo a vocês: é assim que eu aprendi a fazer jornalismo. Não dá para fazer jornalismo de quinta coluna. O jornalista não deve ter lado, tanto que no portal jogoaberto.com, eu, como editor-chefe, criei, bem na tela do portal, espaço reservado aos partidos políticos e aos seus candidatos, para publicações de interesse de suas campanhas, dos candidatos e dos partidos. Se tiver uma nota pública do partido, a gente põe lá. Aquele cantinho ali é sério, é íntegro, é independente, tem postura moral. Não vamos tergiversar em nome de ninguém. Aquele espaço, quem atacar vai receber a defesa do outro lado ou revide. É o espaço, durante o período das eleições, aos políticos de todo o país, dentro do portal jogoaberto.com. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, como nos ensinou o divino mestre Maurício Azedo, de saudosa memória, da PUC, Rio de Janeiro. Tchau e até o próximo domingo.